Todo o prazer que você puder me proporcionar, respondeu ele. O resto, o tempo dirá. A verdade é que você me agrada muito. Sophie sentiu o peso daquela resposta, mas antes que pudesse pensar em algo mais, Lucas se afastou, voltando a fazer o que estava fazendo antes de ela entrar no escritório. Pode ir agora, disse ele, dispensando-a com um aceno de mão. Paolo lhe mostrará seus aposentos. Sophie curvou a cabeça e saiu da sala, seus pensamentos girando. O que estava acontecendo? Quem era Luca Giovanni? Ela sabia que a partir daquele momento sua vida pertencia a um homem poderoso. Os dias passaram lentamente na mansão dos Giovanni. Sophie se sentia como uma estranha em um mundo de luxos que não lhe pertenciam. Sua nova vida era uma constante mistura de medo e fascinação. Luca Giovanni era um enigma, um homem de poucas palavras, mas cuja presença dominava cada espaço em que entrava. Uma semana já havia transcorrido desde a sua chegada e Sophie vivia livremente na mansão, desfrutando da condição luxuosa que ela fora forçada a usufruir. Até aquele dia, Luca não a importunara. No entanto, sabia que a qualquer momento teria que se entregar nos braços dele. Naquela noite, Dona Marta, a governanta, disse que ela deveria se preparar com as roupas e joias compradas por Luca para o jantar dos dois. Sophie ficou preocupada, pois percebeu que estava prestes a ter que se entregar nos braços de Luca. Após ela ter se arrumado, olhou no espelho e viu que Luca não economizou na vestimenta dela. Tudo era de alta qualidade, desde as peças íntimas até o brinco e o cordão de diamante que a enfeitavam. Ao descer a escadaria para ir à sala de jantar, suas pernas tremiam, temendo pelo que estava por vir. Quando ela entrou no ambiente, Luca a aguardava com um sorriso enigmático e um olhar sedutor. Ela sentou ao lado dele, que solicitou que o jantar fosse servido. Após a refeição, ele a convidou para passear no jardim da mansão. A noite estava realmente linda e ele em nada lembrava ser o chefe de uma máfia. Os seus atos educados, gentis, escondiam seu poder como um leão esconde as garras. Hoje quero que você passe a noite comigo, Sophie, falou inesperadamente Luca. Sophie temia por aquela situação há dias e o momento de se mostrar submissa ao chefe da máfia havia chegado. A vontade que teve era a de gritar que não faria aquilo, mas pensou nos seus pais e engoliu em seco os pensamentos contrários que teve. Depois de se preparar, bateu à porta do quarto de Luca. Ele a recebeu com um sorriso sedutor e um olhar de quem prometia uma noite de grandes aventuras amorosas. De fato, meus caros, Luca aproveitou-se ao máximo dos momentos prazerosos no leito com Sophie. Sophie deixou ser possuída de todas as formas lascívias, muitas das quais ninguém nunca se atreveria a fazer com ela. Antes do sol nascer, toda dolorida pela noite selvagem, Sophie voltou para o quarto dela. Por dentro, se sentia péssima, pois, apesar de Luca ter se aproveitado ao máximo dela,
ela sentiu um imenso prazer em estar nos braços dele. Depois da primeira noite, várias outras se sucederam e Sophie pôde compreender o que significava ser acompanhante para Luca. A verdade, meus caros, é que Luca, desde o primeiro momento que viu Sophie, se apaixonou por ela e achou muito cômoda a situação de tê-la em seus braços por uma submissão. Por sua vez, Sophie não podia nutrir o mesmo por Luca, pois o único sentimento que sentia por ele era medo. Medo dele se vingar dos pais dela, caso ela o recusasse. Em uma tarde, Sophie estava sentada no jardim, rodeada por flores exuberantes que não conseguiam acalmar a tempestade em seu coração. Refletiu sobre o que era Luca para ela e percebeu que ele não era o monstro que havia imaginado. Os momentos de prazer com ele poderiam ser maravilhosos, caso não fosse obrigada a estar nos braços dele. Foi enquanto estava perdida nesses pensamentos que Luca apareceu, silencioso como sempre. Ele se aproximou e Sophie percebeu o leve aroma de sua colônia, algo fresco e amadeirado. Luca, vendo Sophie pensativa, perguntou: Sophie, você não gosta de estar comigo? Percebo que seu corpo está em meus braços, mas seus sentimentos não. Surpresa pela presença dele e pela inesperada pergunta, por um momento ela ficou quieta. Como ele ficou esperando uma resposta, Sophie respondeu: Luca, como posso gostar de quem sou obrigada a me entregar? Amor é liberdade e eu estou presa a você por medo. Sim, Luca, eu estou ao seu lado por medo, pois sei que se eu não o aceitar, meus pais sofrerão retaliações. Nesses meses que passei ao seu lado, não experimentei o sentimento de amá-lo, e sim de temê-lo. Aquelas palavras foram duras demais para Luca, porém ele reconheceu que eram verdadeiras. Não se pode amar quem lhe faz sofrer, e ele era o sofrimento dela. Depois de passar alguns dias pensando sobre o assunto, esperando que um dia Sophie viesse a amá-lo, tomou uma decisão. Sophie, eu pensei muito e, a partir desse momento, a dívida de seu pai está quitada. Você pode voltar para sua família. Pela primeira vez, Luca viu o belo sorriso de Sophie. Feliz, ela o abraçou, dizendo: Eu te agradeço, Luca. Luca a levou de volta para casa e ela foi recebida pelos pais com muita alegria. O pai feliz disse: Obrigada, Dom Giovanni. Antes dele sair, Luca perguntou a Sophie: Sophie, posso convidá-la para sairmos algumas vezes? Claro, Luca. Conforme os dias se passavam, Sophie, agora livre, ao sair com Luca, começou a se interessar mais por ele e Luca a se transformar. O que iniciou como um acordo de dívida tornou-se algo mais profundo, mais complexo. Luca, pela primeira vez em anos, começou a questionar sua vida, seus valores e o caminho que havia escolhido seguir. A presença de Sophie, sua bondade e coragem
começaram a derreter a armadura que Luca havia construído ao redor de seu coração. Ele nunca concordou com as ações de seu pai, porém foi obrigado a assumir a liderança da máfia depois da morte dele. Agora, não conseguia suportar mais aquele mundo de crime e ilegalidade. Queria mudar, e Sophie foi a força que faltava para ele tomar tal atitude. Quero uma nova vida, Sophie, confessou ele, sua voz embargada de emoção. Quero deixar tudo isso para trás e viver de forma digna, mas preciso de você ao meu lado. Ela o olhou com ternura, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Estou com você, meu amor. Para onde você for, eu irei também. Com o tempo, Luca usou parte de sua fortuna para abrir um pequeno negócio, um caminho honesto e digno para sustentar a vida que agora desejava. Ele e Sophie se casaram em uma cerimônia simples, rodeado apenas por aqueles em que confiavam. E assim, a mulher que foi oferecida ao mafioso como pagamento de uma dívida conseguiu conquistar o coração dele e o tirar de um mundo de crime, provando que só o amor é capaz de transformar vidas para sempre.